Você já sentiu que vive para agradar todo mundo, mas no final do dia está esgotado, vazio e sem energia? Já percebeu que quando tenta se colocar em primeiro lugar, vem uma culpa enorme, como se estivesse sendo egoísta? Talvez você viva correndo, tentando dar conta de tudo, mas sente que no fundo está sempre em falta consigo mesmo. E se eu te dissesse que, segundo Carl Jung, o caminho da cura emocional começa exatamente no momento em que você decide se priorizar? Sim, se colocar no centro da própria vida não é egoísmo, é um ato de equilíbrio, um ato de resgate. É escolher viver não apenas para atender expectativas, mas para honrar quem você realmente é. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos explorar como priorizar-se abre as portas para o que Jung chamava de processo de individuação, o caminho de se tornar inteiro. E como isso pode transformar não só a sua saúde emocional, mas toda a sua forma de viver. Carl Jung dizia que todo ser humano carrega dentro de si uma psique composta de várias camadas. A camada mais externa é o que mostramos ao mundo, a persona. É a máscara social que usamos para trabalhar, conviver, ser aceitos. Quando você diz sou advogado, sou professor, sou designer, está falando de uma parte de si, mas não do todo. A persona é útil, é necessária, mas se torna um problema quando passa a ser a única identidade que você reconhece. Quando você se confunde com o papel que desempenha e esquece de olhar para o que existe além dele. Por trás da persona está o self, que é o centro organizador da psique, a totalidade de quem você é. E também está a sombra, tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo ao longo da vida. Jung dizia que para viver de forma autêntica, precisamos reconhecer e integrar essas partes esquecidas. E aqui entra a importância de se priorizar. Quando você diz não porque não faz sentido, você está dizendo sim para o seu processo de individuação. Está abrindo espaço para que sua energia psíquica seja usada para o seu crescimento e não apenas para manter aparências. Mas por que é tão difícil fazer isso? Muitos de nós crescemos aprendendo que amor precisa ser conquistado, que precisamos ser bons, obedientes, úteis, agradáveis para merecer atenção e cuidado. Essas mensagens se gravam no inconsciente e moldam os nossos comportamentos adultos. Sem perceber, você começa a se relacionar com o mundo de forma condicionada. Aceita relacionamentos que não te fazem bem, permanece em empregos que te adoecem, finge estar feliz para não preocupar os outros, vive tentando preencher expectativas. E o que acontece com aquilo que você realmente sente? Vai sendo empurrado para o inconsciente. Mas o inconsciente não desaparece, ele se expressa. Ele fala através de sintomas físicos, ansiedade, irritação, cansaço extremo, crises existenciais. Ele se manifesta repetindo padrões. Você atrai sempre o mesmo tipo de parceiro, tem sempre o mesmo tipo de conflito no trabalho, sabota suas próprias metas. É como se a vida estivesse tentando te dar a mesma lição de novo, até que você decida olhar para ela de frente. Jung dizia que aquilo que você mais evita é justamente o que contém a chave para sua transformação. E é por isso que se priorizar pode ser tão desconfortável no início. Você precisa confrontar a sua própria sombra. Precisa admitir que sente raiva, inveja, tristeza, ressentimento. Precisa reconhecer que carrega mágoas antigas. Precisa olhar para a criança interior que foi negligenciada, criticada, rejeitada. É um mergulho profundo, mas é libertador. Quando você começa a se priorizar, a cura emocional começa a fluir. Por quê? Porque a energia que estava gasta para sustentar uma persona rígida se libera. É como se você estivesse tentando segurar uma porta pesada todos os dias e de repente decide soltá-la. No começo pode ser assustador ver o que está do outro lado, mas logo percebe que ali está a sua vitalidade, a sua criatividade, a sua força. Se priorizar não significa abandonar responsabilidades ou virar uma pessoa egoísta. Significa colocar limites claros. Significa aprender a dizer não quando necessário, sem culpa. Significa permitir-se descansar. Significa escolher relacionamentos que nutrem e não que sugam. Significa assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas, sem terceirizar a sua felicidade.
Na prática, pode começar de forma simples. Reservar um tempo do dia para si mesmo, mesmo que sejam 10 minutos de silêncio. Observar o que você sente ao longo do dia. Escrever sobre o que te incomoda. Prestar atenção nos sonhos, porque, para Jung, os sonhos são a forma como o inconsciente se comunica com você. Perceber os sinais que o corpo dá. Aquela dor de cabeça que só aparece no domingo à noite pode ser um aviso de que algo no seu trabalho precisa mudar. Aquela insônia recorrente pode ser um convite para olhar para algo que você está evitando. O caminho de individuação é justamente esse, um processo de integração. Aos poucos, você para de viver para os outros e começa a viver a partir do seu centro. E isso tem impacto em todas as áreas da vida. No trabalho, você se sente mais confiante, nos relacionamentos, mais inteiro, nas decisões, mais seguro. E aqui está algo importante. Esse processo não é linear. Haverá recaídas, dúvidas, crises, mas cada vez que você escolhe voltar para si, você avança um passo. E cada passo aproxima você de uma vida mais autêntica. Jung também falava de sincronicidade, aquelas coincidências significativas que acontecem quando estamos alinhados internamente. Quando você começa a se priorizar, percebe que a vida começa a conspirar a favor. Pessoas aparecem para te apoiar, oportunidades surgem no momento certo. É como se o universo respondesse à sua decisão de viver de forma mais verdadeira. Talvez você perceba que, ao se priorizar, algumas pessoas se afastam. Relacionamentos que se sustentavam apenas no seu esforço começam a se dissolver. Situações que te aprisionavam deixam de fazer sentido. Isso pode doer, mas é parte do processo. Você não perde, você se liberta. E o que permanece é o que realmente tem ressonância com quem você é. No fim das contas, se priorizar é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. É escolher ser o protagonista da sua história. É parar de viver para caber em moldes que nunca foram seus. É permitir que a sua essência floresça. E é aí que a cura emocional flui sem barreiras. Porque não há mais necessidade de reprimir o que você sente, não há mais necessidade de repetir os mesmos erros. Você aprende com eles, integra e segue adiante. Talvez a pergunta que você precise se fazer hoje seja simples e profunda. Quem eu seria se não precisasse mais me sacrificar para ser aceito? Quem eu seria se não tivesse medo de decepcionar os outros? Que vida eu viveria se pudesse ser totalmente eu mesmo? Essas perguntas não têm respostas prontas, mas o simples ato de se permitir buscá-las já inicia o processo de transformação. E é sobre isso que Jung nos lembrava. O inconsciente repete padrões, não para te punir, mas para te ensinar. Cada repetição é uma chance de despertar. Quando você se prioriza, começa a escutar essa linguagem. Começa a honrar sua alma. E é nesse ponto que a vida deixa de ser apenas sobrevivência e se torna um caminho de crescimento, de propósito, de autenticidade.